Vibe Mundial FM. Muitas vezes, vamos já começar a falar sobre isso, né, Alessandra? Quando a gente fala de doenças pré-existentes, pressão alta, essas coisas, muitas vezes as pessoas falam, mas é hereditário, é de família. Né, Alessandra? Você pode falar um pouco mais sobre isso? Sim, uma ótima tarde. Bem-vindos vocês aqui a esse programa que hoje está assim com uma outra egrégora, com uma outra energia. Você que está aí no Facebook da rádio que eu estou vendo aqui, se você tiver Depressão. dúvidas, vem para o nosso Instagram, para o nosso YouTube. E se você quiser fazer sua pergunta por lá, a gente vai responder através do nosso Instagram, Conexão Consciência, e YouTube, Conexão Consciência. É só você pôr lá na pesquisa, Conexão Consciência, tudo junto, sem acento. E hoje a Ela gente falou vai da trazer... depressão, tá? Hoje a Não gente é vai pressão. trazer alguns assuntos bem interessantes, né? A gente vai falar sobre o processo reencarnatório, a gente vai falar sobre os processos psicossomáticos, os processos que nós carregamos de outras vidas. E por que não falar, como a Mayra aí fez a pergunta, já abrindo aqui com a primeira pergunta, falar sobre o processo de depressão, né, Renato? Sim. Depressão. Então, eu vou fazer uma pequena introdução antes de falar da depressão em si, ok? Trazendo um pouquinho do nosso conhecimento, da nossa egrégora, o processo reencarnatório, ele pode trazer, sim, algumas doenças pré-existentes, pré-determinadas, e nós temos o livre-arbítrio de saber quais são as coisas, né, quais são os nossos obstáculos a vencer nesta encarnação. Mas para eu falar para vocês um pouquinho sobre esses obstáculos, que a depressão pode ser um deles, uma tendência energética à depressão, eu preciso voltar um pouquinho antes e falar do processo de encarnação e reencarnatório, né, de reencarnação. Dentro da filosofia espírita, e o espiritismo ele é anterior ao kardecismo. Nós já temos essa noção sobre vida após morte e vida após vida, né? Que são vidas que a gente vem desde a época do Egito Antigo, os próprios maias, os incas, né? A Grécia, né? Que é um dos países que é muito antigo também nessa tradição. Vários povos já acreditavam em vidas intercaladas, em reencarnação. Esse conceito ele foi sendo absorvido? Não, ele foi sendo escondido com o passar do tempo quando veio o cristianismo, né, o catolicismo, bem mais propriamente dito, em que não se acreditou mais em vida após morte e foi crendo numa ressurreição, ou seja, para os católicos, para alguns cristãos e para algumas outras religiões, não existe vida após vida. Você vem para esse mundo, você vive o que tem para viver, você morre e fica ali num sono até o dia do juízo final. Porém, tanto a ciência como os nossos estudos energéticos, nossos estudos espiritualistas, vêm mostrando vários acontecimentos, mostrando que sim, existe uma vida após a vida na Terra. Não é uma vida após a morte. Tem até teorias que falam que a vida mesmo começa depois que a gente morre aqui na Terra, que a gente sai desse corpo. E para isso nós vamos falar no conceito de alma e espírito. Nosso espírito, que habita num corpo, ele sai deste corpo no momento do desencarne e ele vai para uma outra dimensão. De acordo com como você viveu a sua vida aqui, dos seus valores, da sua energia, do quanto você tinha fé, tem aí algumas opções. O seu espírito ele pode ficar preso ao corpo, isso é possível. O seu espírito ele pode ficar entre dimensões, ele nem vai para uma outra dimensão e nem fica nessa dimensão, ele fica entre dimensões. E tem também uma outra opção, que é ele ir para cidades astrais. Nessas cidades astrais existem escolas, existem hospitais, existem construções, existem até universidades. Se você quiser saber mais sobre o assunto, eu recomendo que você assista o filme Nosso Lar, né? Que fala sobre toda a história do André Luiz, né? Como que é o processo, como que foi o desencarne dele, como que ele foi parar no umbral, como do umbral ele foi resgatado e foi para a cidade astral chamada Nosso Lar.
E, gente, não existe apenas o nosso lar. Existem várias cidades astrais, onde existem vários tipos de trabalho. E essas cidades astrais, elas estão num nível acima da Terra, de forma invisível, em vários lugares pelo planeta. Então, a gente pode até falar aí, Renato, que existem várias dimensões. E aí, sempre lembrando, querido ouvinte Rádio Vibe Mundial, isso é uma das visões quando a gente fala do mundo espiritismo, tá? Só que existem vários outros universos. Já quando a gente fala de mestres ascensionados, tem muita gente que já fala que essas naves, na verdade, essas cidades astrais nada mais do que são naves fora do planeta Terra, onde a gente desencarna dessa carne que está no planeta Terra e a gente vive com a nossa alma junto a essas naves e a gente nunca morre, né? Então existem visões de todos os tipos. Sim, e né? hoje nós estamos aqui falando sobre a visão espiritualista, né? Sim, Porque, sem- assim, quando a gente começa a caminhar nesse conceito, a gente vai por passos, né? Porque se a Sim, gente aí já a gente vai, fala né, isso assim, trazendo- querido ouvinte Rádio Vibe Mundial. A gente não vai puxar a sardinha nem para um lado nem para o outro. A gente escolhe trazer a consciência para vocês. Então, lembrando, nós estamos sempre ao vivo às 14h30 nos domingos, aqui no Instagram e no YouTube Conexão Consciência. E o nosso WhatsApp, 11 94039 3838. Repetindo, 11 94039 3838. A gente não consegue te atender agora que nós estamos ao vivo, mas depois você pode mandar a sua mensagem por esse telefone, pode ligar para a gente, ou manda seu direct no Instagram, no YouTube, através dos comentários eu estou sempre acompanhando, Sim. tá? Então vamos lá. Quando a gente fala de depressão, Deixa eu só pobreza, terminar. privações, várias provações, como a Isaac colocou aqui no nosso YouTube. É karma? Sim. Isso pode ser considerado um karma, né, Alessandra? Então, seguindo a linha de raciocínio, quando a gente desencarna, nós vamos para um plano, né, para uma cidade astral, onde a gente começa a, em alguns casos, tá, não são todos, a gente começa a ter acesso ao porquê de muitas coisas, né? A gente começa a ter acesso através dos nossos amigos espirituais, aqueles que já estavam desencarnados e muitas vezes são parentes, né? Que viveram em laços de sangue aqui na Terra. A gente começa a estudar, fazer tratamento aí no hospital, e até que chega o momento da reencarnação. Nesse processo reencarnatório, existem duas formas que ele pode acontecer, segundo a linha kardecista. Uma forma é a compulsória, são pessoas que não têm consciências, que elas já morrem e já renascem, então elas não têm ali um processo de amadurecimento para entender o que aconteceu e poder trazer ali mais consciência, são espíritos que ainda não estão abertos a aprender, e tem o outro processo que é, nós nos preparamos para reencarnar. E aí, nesse processo reencarnatório, eu não vou falar em karma e dharma, mas a gente começa a ter consciência de todos os porquês, por que minha vida foi assim, por que isso aconteceu, meu Deus, não fui tão legal com tal pessoa, e aí você vem aqueles processos de arrependimento, e aí junto com uma equipe espiritual, que é uma equipe técnica, você vai planejando o teu corpo. Nesse momento, queridos ouvintes, a gente pode até parecer uma coisa estranha, mas sim, algumas pessoas, elas programam vir com tendências à depressão, elas programam vir com alguma questão física, alguma dor. Por quê? Porque na vida anterior, ou nas vidas anteriores, elas vieram com uma missão e falharam. Isso não quer dizer que isso é um karma. Né? Isso existe sim o karma de outras vidas, a gente vai falar nisso em outro momento, mas falando do processo reencarnatório, algumas pessoas sabem onde elas podem falhar. Então, por exemplo, uma pessoa que veio numa encarnação muito rica, e foi muito soberba e não soube lidar com esta aprovação de ser rico e falhou, ela pode sim escolher vir muito pobre. Ou uma pessoa que teve uma desavença com um parente, e isso trouxe ali muita desgraça, ela pode escolher dentro do seu programa reencarnatório, junto com essa equipe, voltar numa família onde ela pode ser mãe,
pai, irmão, cônjuge daquela pessoa que foi uma desavença, ou até mesmo um algoz ou um obsessor. Isso é possível. Então, não quer dizer que não existe o livre-arbítrio, não quer dizer que você já vem pré-determinado e que isso está escrito na pedra, mas são todas as questões que você coloca no teu processo para que você evolua. Você está buscando passar por aquela fase, evoluir, compreender, porque a cada encarnação que nós conseguimos cumprir o nosso propósito, a nossa missão, a gente vai evoluindo. E assim, por exemplo, no caso da Mayra que falou ali, será que a minha depressão, né, isso vem ali de alguma questão? Se isso vem de um processo em que você já pré-determinou inconscientemente, porque a gente esquece quando reencarna, isso pode ser sim trabalhado. Não quer dizer que você vai precisar levar isso até o seu último dia de vida. Nesse momento entra o quê? A consciência, né? Que você vai trazer através de terapias, através da tua fé, através da tua espiritualidade, através da sua própria consciência. Então, existem várias formas da gente trabalhar dentro do campo terapêutico também a espiritualidade. E aí é nesse momento que a gente entra com técnicas como, por exemplo, a apometria terapêutica, onde a gente faz alguns movimentos, onde a gente usa até um pouquinho de regressão, onde nós utilizamos ferramentas para entender o que está ali na sua missão de vida e o que está acontecendo neste momento na sua vida. Vibe Mundial. 95.